Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e do nosso Pai estejam com todos. Meus irmãos, quero hoje estar lendo aqui sobre essa passagem de Atos, a qual o nosso irmão Saulo ele quis transmitir para todos nós. E eu quero dar uma explicadinha, né, para todos aqueles que estão no sistema aí religioso, independente da sua religião, para nós examinarmos o que o nosso Salvador quer realmente conosco. Atos 17, no verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Analisando o verso 24, o nosso irmão Saulo diz que o nosso Pai não habita em santuários feitos por mãos humanas. Porque está escrito em Isaías, no capítulo 66, no verso 1. Vamos abrir lá. Só um minuto. O profeta Isaías 66. Último capítulo. O céu é o meu trono, e a terra o tapete para os meus pés. Vocês poderiam construir um templo igual a este para ser a minha casa? É uma pergunta que nosso Pai faz através do profeta. Eu fiz os céus e a terra com minhas próprias mãos. Eles me pertencem. Mas apesar de todo esse poder, o homem que me agrada é o humilde de coração, o arrependido, que treme diante da minha palavra. Nosso Pai não pediu fazer uma casa para ele. Ele mora nos céus. Esse mundo foi feito por ele. Mas a casa do nosso Pai é nos céus. Esse mundo ele entregou para o maligno, a qual a Bíblia diz, né? As escrituras aqui, está escrito na Bíblia: o mundo jaz do maligno. Também está escrito que depois que o diabo foi tentar o nosso Messias no deserto, ele diz claramente: tudo foi dado a mim desse mundo e eu dou para quem eu quero. Então, meus irmãos, continuando, quando o nosso irmão Saulo diz aqui, ó, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. O apóstolo Paulo deixou bem claro que o nosso Pai ele não necessita ser servido por ninguém. Não tem como a gente chegar e falar: ó, eu vou servir a Deus. Ó, meu irmão, eu vou servir o nosso Criador, o nosso Pai. Eu vou lá na igreja. Eu vou lá na minha religião servir a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo deixa claramente aqui, ó, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Se você quer, meus irmãos, servir o nosso Pai, servir o nosso Criador, pratique o bem.
Pratique o amor para com todos. Igual está escrito aqui no livro de Mateus também, no capítulo 20, no 25. O Messias os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Vamos ler de novo. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, ou seja, os governantes e os presidentes, eles dominam nós. Nós temos que obedecer à lei deles. Nós estamos sujeitos. Temos que pagar imposto. Tudo temos que pagar. Então eles dominam nós. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Quem são as pessoas importantes que têm poder sobre os presidentes? Não são os senhores do mundo? Não são anjos caídos que dominam eles? Pois o mundo jaz do maligno, meus irmãos. O mundo já é do maligno. No 26. Não será assim entre vocês. Nosso Messias deixa bem claro. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nosso Messias, quando ele morreu, ele comprou, meus irmãos, o resgate, a qual está acontecendo até nos dias de hoje. Não podemos anular que estamos sendo resgatados, porque está escrito, meus irmãos. Continuando, ele dá uma lição de exemplo aqui, ó. Porque se ele, como filho, o primeiro filho do nosso Pai, perfeito, que saiu lá da casa do nosso Pai, lá do céu, veio aqui, desmascarou o sistema religioso, ensinou o amor para todo mundo, deu a sua vida, que ainda a gente fica aí sendo escravos por uma religião, meus irmãos. Pare e pense. Nós não podemos servir o nosso Pai. Lembra? Aqui em Atos 17, ele não é servido por mãos humanas. Como se necessitasse de alguma coisa. Ele mesmo deu a todos a vida e o fôlego e tudo. Agora, vamos ler aqui o Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 25, no 34. Então eu, o rei, direi àqueles à minha direita: venham benditos do meu Pai para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram água. Eu era um estranho e vocês me convidaram para suas casas. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente na prisão e vocês me visitaram. Então esses justos me responderão: ó Senhor, quando foi que nos alguma vez vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede lhe demos alguma coisa para beber? Ou como estranho e o socorremos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que alguma vez vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E eu, o rei, lhes direi: quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, estavam fazendo a mim. Então vocês querem, meus irmãos, vocês que estão no sistema religioso,
estão se libertando, estão saindo, quer fazer uma coisa para o nosso Pai, façam para o seu próximo, faça para o necessitado. Alimente, ajude fisicamente. E depois entra com uma palavra. Ajude no que puder. Sem tocar trombetas também, igual o nosso Messias deu vários exemplos. Se você vai praticar o bem, se você vai dar uma ajuda, não faça como os hipócritas. Não toquem trombetas. O que sua mão direita fizer, não deixe que a esquerda veja. Não precisamos provar mais nada para ninguém, meus irmãos. Para homens nós não precisamos provar nada, nem mostrar. Mas o nosso Pai lá do céu, nosso Criador e o nosso Messias está vendo tudo. Ele está vendo tudo, meus irmãos. Ele conhece a cada um de vocês, a cada um de nós. Não somos dignos de nada, meus irmãos. Mas o nosso Pai, o nosso Messias, Ele é misericordioso. E Ele dará o seu reino, um lugarzinho no teu reino, para aqueles a quem Ele quer. Para aqueles que for escolhidos por Ele. Pois nós não escolhemos nada, meus irmãos. Quem escolhe é o nosso Pai e o nosso Messias. Ele nos escolheu a nós, não a nós escolhemos a Ele. Bom, meus irmãos, fiquem todos na paz do nosso Pai, do nosso Salvador sempre. E vamos alimentando Ele através das Escrituras. Vamos praticar aquilo que agrada ao nosso Pai. Não que isso que vai nos dar salvação, pois Ele escolhe a quem Ele quer. Até.